Amém. Nós estamos durante esse período de quaresma, esses 40 dias antes da Páscoa, nós estamos fazendo uma série de ensinos a respeito do deserto, da vida no deserto. São mensagens que são baseadas na jornada do povo de Israel no deserto e também em outros momentos onde a Bíblia vai nos ensinar a respeito do deserto. Então, hoje é a nossa sessão 5 da vida no deserto. É uma das séries mais longas que nós estamos fazendo na nossa igreja. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João capítulo 3. É uma passagem que você já conhece, mas talvez não tenha olhado por essa perspectiva que nós vamos trazer hoje. João, capítulo 3, a partir do versículo 14. Vamos ler? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nessa manhã eu peço a Ti graça para explanar a Sua palavra e que o Seu Espírito venha nos dar olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração disposto a viver aquilo que o Senhor nos chama a viver. Eu peço em nome de Jesus, retira toda a distração das nossas mentes, do nosso coração, toda a preocupação. Nos ajude, Pai, a ouvir a mensagem, a ouvir a voz do Seu Espírito por meio da palavra de Deus. É que eu te peço em Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Bom, essa passagem, por mais conhecida que ela seja, por mais batida que ela seja, ela está em um contexto que muitas vezes nós não percebemos. O que está acontecendo aqui é que Jesus está tendo uma conversa com um mestre da lei que vocês já provavelmente conhecem, chamado Nicodemos. Quem aqui assistiu The Chosen? Lembra lá, chorou com Nicodemos que não quis ir seguir Jesus, né? Mas esquece The Chosen porque nós estamos falando da Bíblia agora. Fica lá imaginando o barbudo. Ai, Jesus. Mas nesse discurso o que está acontecendo é que Nicodemos, o mestre da lei, tem na sua cabeça e no seu coração a sua própria percepção e entendimento a respeito do que significa viver uma vida íntegra diante de Deus, viver uma vida agradável a Deus. Então, para Nicodemos, o que ele precisa é ser prático, metódico e rígido em relação à lista de afazeres da lei. Então, se a lei do Senhor disse que para nós sermos agradáveis a Ele e para termos vida nele, nós precisamos fazer, não fazer, então é isso que nós vamos fazer. Mas aí, de repente, no meio da vida de Nicodemos, um mestre da lei, pós-graduado, mestre doutor, ele encontra o próprio autor da lei, o homem que deu a Moisés e o povo no Egito, em Êxodo 19, a lei de Deus. A voz que trouxe a lei a Moisés estava diante de Nicodemos, se apresentando como o autor da vida, Jesus. Então, Nicodemos provavelmente teve muita dificuldade em olhar o olhar de Jesus, ouvir a voz de Jesus, perceber os aspectos físicos de Jesus como um homem comum, como um homem qualquer, assim por dizer, olhar para ele e pensar, eu devo ouvir este homem mais do que eu devo ouvir as minhas percepções, os meus mestres, os meus professores na lei de Moisés. E agora eu quero saber o que é que eu preciso fazer dentro de tudo aquilo que eu já achei que eu tinha que fazer, que eu ainda não tenha feito.
Então eu não matei, eu não adulterei, eu não fiz outros ídolos, eu não desejei a mulher do próximo, eu cumpri tudo que a lei me deu. Se a lei requeria uma oferta, eu dei uma oferta. Se ela requeria um holocausto, eu dei holocausto. Mas este homem está aqui me dizendo que estes outros homens, que não fizeram tudo o que eu fiz, estão sendo salvos, mas ele olha para mim como se eu ainda estivesse em falta. Então eu quero saber, Jesus, o que me falta? O que eu preciso fazer para ser salvo? O que é que está faltando? E Jesus vira para Nicodemos e diz: olha, é fácil, você precisa nascer de novo. Se o homem não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos olha, que história é essa? Olha para mim, provavelmente um senhorzinho, cheio de experiência, cheio de, como é que fala, certificados, diplomas de teologia para mostrar para Jesus. E agora você me diz, que é tentando me enganar, dizendo que se eu não nascer de novo, eu não posso entrar no reino de Deus? Onde é que isso está na lei de Moisés? Onde é que está escrito que um homem precisa nascer de novo? E Jesus vira para ele e fala: olha, você precisa nascer de novo ou você não vai entrar no reino de Deus. É simples assim. Mas não faz sentido, Jesus. E aí Jesus agora traz num contexto de uma história muito interessante a respeito do povo no deserto. E ele vira para falar a respeito de si, como sendo o motivo pelo qual Nicodemos ainda não foi salvo. Não é a respeito da lei que você cumpriu, mas a respeito daquilo que você ainda não fez. E aí ele vira para Nicodemos e ele diz o seguinte: assim como Moisés levantou numa haste uma serpente de bronze, e essa serpente trouxe cura e salvação para aqueles que olharam para ela, assim também o Filho do Homem, eu, o Filho unigênito de Deus, serei levantado, e somente aqueles que olharem para mim da mesma forma que olharam para a serpente de bronze, serão também salvos daquilo que estão condenados. Isso é muito da hora. Imagina o nó que isso deu na cabeça de Nicodemos. Imagina as crises que Nicodemos estava tendo quando ele estava ouvindo isso. Primeiro, eu preciso nascer de novo. Agora, esse cara vai me dizer que eu preciso olhar para ele como o povo olhou para a serpente de bronze no deserto. O que uma coisa tem a ver com a outra? E o que a serpente tem a ver com ele? E o que ele tem a ver com o nascer de novo? Então Jesus vai dizer o seguinte: o contexto que Jesus está dizendo aqui, nesse contexto de olhar para a serpente, de nascer de novo, ele vai dizer o seguinte: todos estão condenados, todos estão mortos. E assim como o povo no deserto estava sendo morto pelo veneno das serpentes, assim vocês estão sendo mortos pelo veneno do pecado. E a não ser que vocês olhem para mim e creiam em mim, vocês continuarão envenenados, continuarão mortos. Para entender melhor isso, a gente vai precisar ler a história de como aconteceu o momento da serpente de bronze lá no deserto. Abra comigo em Números 21. Se alguém puder me trazer água, por favor. Números, capítulo 21. Para você que sempre pula o livro de Números, está aí uma história que você perdeu. Nossa, eu nunca li a respeito disso. Porque está em Números e você pula, achando que é só genealogia no livro de Números. As melhores histórias estão em Números, na minha opinião, do povo no deserto. Abriram? Números capítulo 21, a partir do versículo 4, diz assim: então partiram do Monte Or, pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, contornando a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e queixou-se de Deus e de Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito, para morrermos no deserto? Pois aqui não há água, nem pão,
e estamos enjoados desse pão miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que começaram a morder as pessoas, e morreu muita gente em Israel. Peraí, vamos pausar aqui para ver o que está acontecendo. Talvez o título dessa mensagem deveria ser Impaciência no Deserto, ou Impaciência na Jornada. Obrigado. Isso tem muito a ver com o que acontece com a gente, muitas vezes, na nossa vida cristã. O povo havia sido liberto do Egito, da escravidão, onde eles eram chicoteados e colocados à força para a construção e para trabalho braçal no Egito, humilhados. De repente Deus levanta Moisés, liberta o povo do Egito com mão poderosa, com sinais, maravilhas, poder, fogo, nuvem de fumaça, mar se abrindo. O povo começa a reclamar, estamos com fome. Deus manda maná. Nossa, o que é isso? Maná significa, o que é isso? Porque é literalmente isso que significa. Uma neve em cima das coisas que você juntava, amassava aquela sementinha e virava um pão de mel, gostoso para se comer. Era trabalhoso, mas era comida. O povo comeu aquele pão e falou assim, pô, que coisa ruim, estamos cansando. Vocês querem carne? O Ramon pregou sobre isso uma vez, então eu vou dar carne para vocês. Vou dar o que vocês estão querendo, mas vou dar muito mais do que vocês estão me pedindo. Vocês vão comer carne até sair pelo nariz. Foi o que Deus disse para eles. E eles comeram codornizes. Deus mandou uma enxurrada de codornizes e eles comeram até sair pelo nariz, até se empanturrar. Aí chegaram em outro momento, mas nós estamos com sede. Deus vai e tira a água de uma rocha. E o povo tem agora pão, carne, água, e onde quer que eles estão passando, Deus protege, Deus livra. Se eles estão com frio, tem uma nuvem de fogo, tem fogo para aquecer. Se eles estão com calor, tem uma nuvem para resfriar. Se vem um inimigo, tem a mão poderosa do Senhor para livrar e fazer com que eles vençam. Mas mesmo assim, tendo todas essas experiências com o Senhor, tem uma coisa que o povo ainda não tem: destino. Uma coisa que o povo não tem é o lugar para onde eles estavam indo. Você sair do Egito, nós estamos indo para a Terra Prometida, e décadas depois você ainda está caminhando e não chegou na Terra Prometida. Imagina quantas vezes no meio disso tudo o pessoal teve burnout, no meio disso tudo gente desistiu, no meio disso tudo as pessoas que brigaram, no meio disso tudo se rebeliaram, no meio disso tudo teve fofoca, teve intriga, teve gente brigando com gente, matando gente. Ninguém conseguia mais olhar um para o outro e falar, vem comer na minha casa, porque ninguém queria comer com ninguém. Ninguém queria nem falar com ninguém. Era aquela igreja que as pessoas vêm no culto, acabou o culto, ninguém nem olha para o lado para não ter que falar oi para ninguém. Vocês já experimentaram esse tipo de igreja? Já. Você entra sorrindo, mas tipo assim, ninguém olha para você, porque está todo mundo pensando assim, eu vim aqui para Deus. Acabou o culto, o pastor está aqui assim, já acabou, não deu para cumprimentar mais ninguém, já foi todo mundo embora. As pessoas estão cansadas umas das outras, estão cansadas da liderança do Hebe e do Ramon, estão cansadas da liderança de Moisés, porque Moisés está há décadas dizendo para eles, sejam pacientes, nós vamos chegar lá, o Senhor vai nos dar a terra que Ele prometeu aos nossos pais, a terra que mana leite e mel, a terra que vai ser maravilhosa, nós vamos prosperar nesse lugar, tá? E aí, quando é que nós vamos entrar? Quando é que nós vamos chegar? E uma geração começou a morrer no deserto, e a outra começou a crescer. A que cresceu não se lembra do Mar Vermelho se abrindo. A que começou a crescer, tornar adolescentes, jovens e começar a tomar liderança, não se lembra dos cânticos que Moisés cantou, que Miriam cantou, não se lembra do Monte Sinai, como o Senhor fumegava sobre o monte e as pessoas ouviam a voz de Deus falando com Moisés. Mas uma coisa eles se lembravam, que a jornada era árdua, era cansativa, e as pessoas começaram a ficar impacientes, começaram a focar
mais na dificuldade da caminhada do que no processo que estava acontecendo dentro do coração deles para chegar na Terra Prometida. E então eles começaram a reclamar de Moisés com um tom desafiador contra Moisés. Um tom exagerado de veneno nos lábios. Sabe aquelas pessoas que começam a falar, começa a escorrer o veneninho assim, ó? E eles vieram para Moisés e falaram assim, ó, cansamos de você. Cansamos dessa história de ser liderado por Deus. A gente não tem água, a gente não tem pão, a gente não tem carne. O que a gente tem é esse pão miserável aí chamado maná. Tipo, caraca, véio, que coração grato. Caramba, o pão que Deus amassou. E você está dizendo que é miserável. Só que olha que legal, olha que interessante. O povo vem de forma venenosa contra a liderança de Moisés e de Deus. Deus olha para eles e fala assim, ah é? É assim mesmo que vocês vão corresponder à minha liderança? É assim mesmo que vocês vão considerar a minha provisão, o meu cuidado para com vocês? Pode ser que vocês não tenham o que vocês querem, mas vocês têm o que vocês precisam. E isso não é suficiente de que a minha presença esteja no meio de vocês? E é assim, então, veneno por veneno? Então tá bom, vou dar veneno para vocês. E Deus meio que abriu a mão protetora dele, falou, deixem vir as serpentes. E eu imagino quanto deve ter demorado para as serpentes começar a aparecer no meio do povo. Porque décadas passaram e não tinha história de serpentes no meio do deserto. Parece que bem aqui, do nada, serpente começou a brotar. Do nada, choveu serpente ali, serpente para todo lado. E nós estamos falando, gente, de mais de 1 milhão de pessoas. Não estamos falando de meia dúzia de gato pingado no deserto. Estamos falando de milhões. Mais de 1 milhão. E aí agora, as dezenas, as centenas começam a ser picadas por essas serpentes venenosas. Sem saída. Você está no deserto, não tem para onde ir. Deus te levou para o deserto. Você reclamou de Deus. E agora Deus envia serpentes contra você. Porque eu não sei se você pulou essa parte, mas diz assim, o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas. Quem enviou? Ai, mas não foi o Senhor que estava protegendo eles? Era. Mas também não foi contra o Senhor que eles estavam pecando? Não era o Senhor que eles estavam julgando como alguém que não tem poder, como alguém que não sabe o que está fazendo? Então Deus meio que deu um sinal para que eles entendessem. Se eu mando nas serpentes, por que não cuidarei de vocês? Sabe aquela história que Jesus fala em Mateus 6, 7 ali, que ele fala sobre provisão e ele diz assim, olhe para as aves do céu, por acaso eu não estou cuidando delas? Olhe para as ervas do campo, por acaso não sou eu que visto elas? Por que vocês estão preocupados com o que vão comer, o que vão beber, o que vão vestir? Se eu cuido bem das aves, se eu cuido bem das flores, por acaso não vou cuidar de vocês? E o que ele estava falando aqui era meio que um jogo para que o povo soubesse e entendesse. Vocês estão envenenados no coração, mas eu vou trazer à tona o veneno do coração de vocês no corpo físico. Vejam como vocês estão morrendo. Vejam como vocês não estão olhando para mim como um Deus que cuida. Vejam como vocês não olham para mim como o Deus de vocês, como o Senhor de vocês, como o protetor de vocês, como Deus que está pastoreando vocês pelo deserto. E aí o povo começou a ser picado. E, de novo, é onde a gente continua no versículo 7, e eles dizem, então o povo foi a Moisés e disse, Moisés, pecamos. Ah, sério? Uau, que bom que vocês perceberam isso. Porque nós nos queixamos do Senhor e nos queixamos de ti, Moisés. Agora ore ao Senhor para que ele afaste de nós essas serpentes. E Moisés orou pelo povo.
Então o Senhor disse a Moisés: agora, Moisés, faz uma serpente de bronze, põe ela sobre uma haste, e acontecerá que todo aquele que for mordido e olhar para ela, preservará sua vida, ou receberá a vida e salvação. Versículo 9, e Moisés fez uma serpente de bronze e colocou sobre uma haste, e acontecia que quando uma serpente mordia alguém, a pessoa olhava para a serpente de bronze e sua vida era preservada. Olha só o que está acontecendo. Deus usa as coisas loucas para fazer a gente entender que os loucos somos nós. Ele usa as coisas sem sentido para fazer com que as coisas simples venham à tona, assim como Jesus falando com Nicodemos. A conversa ali parece que Jesus está tentando confundir Nicodemos, e Nicodemos está sendo chamado para olhar para a coisa mais simples que Jesus está tentando dizer para ele, que é pela fé, Nicodemos. Nicodemos, não tem como você nascer de novo. Não tem, Nicodemos, como você olhar para a serpente no deserto mais. Não tem como você entrar no reino de Deus pelas suas próprias obras, Nicodemos. Não tem como as suas obras de justiça da lei te levarem à justiça diante de Deus, Nicodemos. Realmente não faz sentido nada disso. Sabe por quê, Nicodemos? É pela fé. O justo viverá pela fé e não por suas obras. Então a fé, no momento que Jesus estava falando para Nicodemos, Nicodemos, creia em mim. Se eu estou te dizendo para me seguir, me siga. Se eu estou te dizendo para voltar para a barriga da sua mãe, você entra. Como? Crendo em mim. Remove as barreiras da sua mente e do seu coração que te impedem de ver que para Deus não há nada impossível. Remove os escudos que você segura, que te fazem acreditar que é necessário que você tome controle das coisas, porque Deus não sabe para onde está te guiando. Você está diante de Deus olhando para Ele e dizendo: mas Deus, não é assim que eu aprendi na escola. Mas Deus, não foi isso que eu assisti no YouTube. E Deus está falando: o que me importa o que você assistiu no YouTube? O que me importa o que você aprendeu na escola? Ouça minha voz e obedeça, ponto final. Se eu te falar, dá 3 pulinhos, porque assim você vai ser salvo, Nicodemos, dê 3 pulinhos, porque a fé está no ouvir e praticar a palavra de Deus. Imagina Nicodemos, ainda não entendi, tipo, como assim? Jesus falou em alguns momentos que ele estava escondendo os mistérios do reino de Deus contra os sábios do mundo. Os sábios do mundo não vão entender, somente os simples, somente os humildes. Eu vou falar em parábolas, os sábios que estão acostumados a fazer palavras cruzadas e sudoku, eles não vão entender o que eu vou estar falando. Mas aquele pessoal que tira abaixo da média na escola, eles vão ouvir e vão falar: é isso que Jesus está falando. A gente está contextualizando aqui, mas é o que Jesus estava falando para o povo. Ele estava falando: esses mestres da lei não estão entendendo as coisas simples que eu estou dizendo, enquanto os homens simples estão vindo e simplesmente crendo, porque eles não fazem ideia do que está acontecendo. Eu digo assim: nossa Jesus, muito bonito que você falou, eu não entendi quase nada, mas eu acredito em você. E isso é suficiente. Jesus falando: olha, ninguém vem a mim a não ser que o Pai traga. E o pessoal pensando: tá, mas cadê o Pai que está trazendo? E os simples estão dizendo assim: então eu criei, foi o Pai que me trouxe. Vocês não têm vida se vocês não estiverem presos à videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E os sábios estão pensando: mas o que isso tem a ver? Como assim você é a videira verdadeira? E os simples estão olhando e falando assim: que da hora, eu quero estar preso em Jesus. Como que isso acontece? Não faço ideia. Eu acredito nele. E o povo que estava no deserto, que não havia crido, que não havia pensado que Deus sabia para onde estava liderando o povo e o quanto demoraria o processo, estava agora enfrentando o seu próprio veneno. A pressa e a paciência são partes do problema.
nós muitas vezes entramos nesse modo impaciente, modo apressado. Porque, pensa, assim como o povo no deserto, nós sabemos para onde estamos indo. Só para ter certeza, quem sabe para onde está indo? Ok, a maioria sabe para onde está indo. Ok, então nós sabemos para onde nós estamos indo. O problema é que nós não sabemos quanto tempo vai levar do ponto A ao ponto B. A gente não sabe quanto tempo vai demorar para a gente chegar na Nova Jerusalém. Quanto tempo vai demorar para Jesus voltar em glória? A gente sabe que isso vai acontecer. O problema é o processo. O problema é o dia após dia, após dia, após dia que você tem que acordar e continuar crendo. Continuar perseverando. Eu não sei quantos dias mais, eu não sei quantos anos mais, eu não sei se minha geração ou a próxima, eu não sei se em vida ou ressuscitando, mas eu sei que vai acontecer. O difícil é isso. O difícil é a gente acordar e a gente olhar pela janela e a gente continuar vendo deserto. A gente continuar vendo jornada, continuar vendo peregrinação, continuar vendo as mesmas pessoas que estão peregrinando com a gente. Continuar lutando contra as mesmas lutas. Tem algumas coisas que nos fazem impacientes e apressados no meio da nossa jornada. Primeira coisa que nos deixa impacientes é também uma coisa boa. Muitas vezes se torna um problema quando nós já sabemos o destino para onde estamos indo. Isso pode ser um problema que cresce no nosso coração. Quem está acostumado a dirigir, isso acontece com você quando você está no passageiro, né? É terrível, eu odeio ficar no passageiro, especialmente em viagem, porque você acha que você vai pilotar melhor, vai dirigir melhor, você sabe que você iria desviar dos buracos melhor. Eu não posso dizer, minha esposa está aqui. Você acha que você poderia ir mais alguns quilômetros a mais antes de parar, né? Você acha que você não deveria ter demorado tanto na parada, porque você quer chegar logo. Então, saber que você pode chegar aonde você deveria ir, muitas vezes faz com que o nosso coração cresça em impaciência e pressa. Imagine para o povo de Israel no deserto, que já tinha passado algumas vezes perto de onde os espias haviam entrado, olhado e pensado, a gente talvez em 7 dias a gente chega lá, por que a gente ainda está no deserto? Será que a gente não pode só ir lá agora, tentar mais uma vez e brigar com os gigantes e ver se a gente consegue dessa vez? A impaciência de que talvez Deus não seja um bom piloto. Talvez Deus não seja um bom pastor. Segundo, quando nós pensamos que podemos fazer melhor. Eles vieram para a liderança para falar a respeito disso. Moisés, foi para isso que você trouxe a gente do Egito? Para morrer no deserto? Porque se fosse a gente liderando, provavelmente a gente já tinha invadido algumas cidades, pegado comida, trabalhadores, a gente não precisava estar peregrinando, morando em tendas do jeito que a gente está morando. Isso não faz sentido, Moisés. Terceiro, quando nós enjoamos do processo, enjoamos do caminho, enjoamos da vida cristã, enjoamos dessa história de nos submetermos à liderança de Deus e do pastoreio que nos foi colocado, que nos foi dado. Muitas vezes nós cristãos simplesmente queremos desistir da jornada porque nós cansamos da rotina de ser cristão. Cansamos de ter que orar, ter que ler a Bíblia, ter que confessar pecado, ter que fugir das tentações. É cansativo. É cansativo. Eu concordo com você, é cansativo. Só que você não pode voltar o seu coração contra o pastoreio e a liderança do Senhor, como se Ele não soubesse o que todo esse processo cansativo está construindo em você. Como se Ele não soubesse que para ter uma noiva santa e imaculada, você precisasse passar por tudo isso que Ele está te fazendo passar.
Deus sabia o tipo de povo que Ele queria ter na terra prometida. E por isso Ele fez eles viverem, passarem o que eles passaram no deserto. É o que a gente tem citado muito nessa série. É a ideia de Davi falar, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Tá? O vale da sombra da morte muitas vezes é necessário para chegar em pastos verdejantes e águas tranquilas. Mas a confiança de que Ele sabe como fazer e o que fazer na hora certa precisa estar presente no nosso coração todos os dias. E quarto, quando nós imaginamos que estamos perdendo algo por ainda não estar onde chegamos, onde deveríamos estar. O medo de estar perdendo o chamado ou perdendo os frutos de um lugar que você acha que você já deveria estar vivendo. Como, por exemplo, quando você acredita que o Senhor te chamou para ser pastor. E então você está no meio de um contexto de uma igreja onde os pastores te fazem passar por um processo de anos de espera antes de você se tornar um pastor. E você passa os seus dias aguardando o dia de poder ser pastor. E você começa a ser tentado a imaginar que, poxa, eu poderia estar fazendo isso, se eles já tivessem me colocado como pastor. Ou se nós estivéssemos na terra prometida, nós já poderíamos ter construído cidades, nós já poderíamos ter construído muros, nós já poderíamos ter plantado vinhas, mas estamos aqui, no meio do deserto. O que estamos frutificando no deserto? Do que vale a minha vida aqui em Varginha agora? Do que vale a minha vida nesse momento que eu estou vivendo? A gente só considera onde a gente deveria estar, onde a gente vai ser levado, e a gente não consegue olhar no processo que o Senhor está construindo e fazendo nos nossos corações agora. E a gente se torna impaciente, igualzinho o povo no deserto. Eles não são únicos, eles não são mais habitolados e cabeça dura do que nós, porque nós enfrentamos as mesmas dificuldades. Especialmente na nossa vida, antes de olharmos para Jesus. Nós batemos cabeça até entendermos, não tem para onde ir, Ele é um bom pastor, Ele sabe o que está fazendo. Israel não queria mais a maneira de Deus, Israel não queria a velocidade de Deus, Israel não queria os caminhos de Deus. Se a gente for em linha reta, a gente chega lá mais rápido. Você fala assim, eu sei, por isso que eu estou fazendo zigue-zague. Se a gente pudesse criar vaca, a gente teria mais leite. Eu sei, por isso que eu não dei para vocês vaca. Se a gente pudesse fazer isso, a igreja, ou eu, minha família, teríamos mais dinheiro. Eu sei, por isso que eu não permiti que isso aconteça. E a impaciência do processo começa a acontecer nos nossos corações, de forma que os nossos corações se tornam envenenados. Envenenados contra o processo, envenenados contra o caminho, envenenados contra as pessoas que parecem estar prosperando mais que nós, que parecem estar sendo mais frutíferas do que nós, que parecem estar sendo escolhidas antes de nós, que parecem agradar mais a Deus do que nós. Por que essa pessoa consegue vencer os pecados e eu não consigo? Por que essa pessoa consegue viver dessa maneira e eu não consigo? Por que ela consegue jejuar 40 dias sem quebrar o jejum e eu não consigo? E essas coisas parecem que começam a envenenar o nosso coração, se nós não tivermos um antídoto para isso. O veneno delas é o veneno pecaminoso que toma conta do coração. O veneno das serpentes que Deus mandou matavam o corpo físico, mas o coração já estava envenenado pelo pecado também. A história que Jesus está ligando com Nicodemos, para dizer para Nicodemos, o mundo está envenenado. O pecado envenenou a humanidade. Todos estão morrendo do veneno do pecado. Não há um somente que esteja vivo e saudável. O problema é que nenhum de vocês tem um antídoto para vencer e matar o veneno do pecado. Então Deus vai usar da loucura mais uma vez para salvar os loucos. Deus vai salvar os humildes por meio do servo humilde de Deus.
E Deus vai fazer da mesma maneira que Ele fez no deserto. Assim como Ele usou a loucura para dizer, Moisés, são víboras que estão matando eles, então bate o martelo no monte de bronze, faz o formato de uma serpente, levanta uma haste, um pedaço de madeira, coloca a serpente lá, porque maldito todo aquele que for colocado no madeiro. Permita que a serpente leve a maldição deles. Aquele que acreditar na sua palavra, que é só olhar para isso, vai ser salvo, esse vai ser salvo. Imagine aqueles que estavam vendo Moisés construir a serpente de bronze. Isso aí tem poder? Isso aí vai curar Moisés? Não faz sentido que Deus tenha te dito isso. Isso é mentira, só pode ser falso. Com certeza Moisés não está ouvindo a voz de Deus. Deus não diria para Moisés construir uma serpente. Não foi a serpente que enganou Adão? Não foi a serpente que causou tudo isso? Por que Deus está usando a serpente para curar a gente? Que loucura isso! O problema, ou a solução, o antídoto não estava na serpente. Estava na voz de Deus. Deus estava fazendo com eles, com a serpente, aquilo que Ele já estava fazendo com eles no deserto. Deus só mudou a fórmula. Era como se eles estivessem assim, nós não cremos que Deus está nos liderando, então toma aqui a serpente, te mordeu, agora Deus falou, olhe para essa serpente. Foi curado? Foi. E por que vocês não creram que eu estou levando vocês para a terra prometida? Eu não creio em A, eu não creio em A, então toma aqui B. Ah, funciona, realmente funciona, obrigado Deus. É exatamente a mesma coisa. É o mesmo Deus que trouxe maná do céu, que trouxe as codornizes, que trouxe água, que protegeu vocês, que abriu o mar vermelho. É o mesmo Deus que está levando vocês. Por que vocês não conseguem crer? Mas vocês estão crendo nessa loucura de olhar para a serpente e ser salvo. É o mesmo Deus, porque não é a serpente que salva, é a fé na palavra de Deus. É a fé de que o Deus que mandou vocês olharem para a serpente é que vai curar vocês. E eles olhavam para a serpente, e a serpente, no meio de uma estaca, parecia possuir o poder para curar elas. Mas a serpente era apenas uma sombra. Era só um apontamento para algo maior. Jesus olha para Nicodemos como mestre da lei que conhecia essa história e diz para Nicodemos, você se lembra que Moisés levantou uma serpente no deserto? Então, agora sou eu que vou ser levantado. Agora Deus mandou o próprio Filho para ser colocado no madeiro e ser feito maldito pelos malditos. E a loucura está aqui, Nicodemos. Deus vai morrer pelos pecadores, para que os pecadores vivam em Deus. Você acredita? Você crê nisso? Se você crê, você vai ser salvo. Se você não crê, você vai continuar envenenado e morto. Esse é o contexto do versículo mais conhecido da Bíblia. O versículo mais falado no mundo. Cita um versículo da Bíblia, talvez vão saber de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o próximo versículo diz, ninguém faz ideia. O versículo anterior, ninguém faz ideia, eu sei esse. O contexto que Jesus está falando o amor de Deus é expressado nisso. Ele enviou o seu Filho para ser levantado numa haste, num madeiro, no meio de uma multidão de humanos envenenados pelo pecado. O mundo já está condenado pelo pecado, e por isso Deus enviou Jesus para ser levantado nessa haste. Mas não é o mundo inteiro que vai ser salvo, não é o mundo inteiro que vai ser curado. Por isso o próprio Jesus que salva disse, se vocês crerem, vocês serão salvos. Se não crerem, vocês continuarão mortos em vossos pecados.
O veneno da serpente não vai parar de agir no seu sistema se você não olhar para ele, se você não contemplar ele, se você não crer nele. Se a obra redentiva de Cristo na cruz não fizer sentido por meio da fé no seu coração, do que adianta saber que tem uma serpente levantada, saber que tem Jesus numa cruz? A imagem de Jesus num crucifixo não salva ninguém, porque é apenas uma imagem. A fé é crer no nome do Filho unigênito. A imagem não cura, a imagem não salva. E aqui está um detalhe que é loucura. É tipo um plot twist. Deus remove o veneno das serpentes, levantando uma serpente de bronze no deserto. O que o povo faz com essa serpente de bronze? Eles olham para ela e falam: cara, isso é incrível. Vamos guardar isso? Vai que a gente precise de novo. Só que eles, no meio dessa ideia de guardar a serpente de bronze, eles começaram a idolatrar a serpente de bronze. Eles transformaram a provisão que Deus deu a eles em senhor deles, em ídolo deles. Já viu isso acontecendo? Talvez tenha acontecido na sua vida. Quando o trabalho que você precisava e que Deus te deu se torna mais importante do que o Deus que te deu. Quanto o relacionamento, o casamento, ou os filhos, ou seja lá, a cura, o milagre, a promessa, ou seja lá o que for que você precisava tanto e Deus te dá. E aí de repente você coloca aquilo num altar e você se esquece de Deus e torna aquilo seu Senhor. Você já não se importa mais com a lei do Senhor. Que se você precisa orar, precisa de algo, deixa eu pedir para o meu Senhor, não para o meu Deus. Você começa a confiar na sua conta bancária, começa a confiar na força do seu braço, começa a confiar na sua capacidade de fazer as coisas, começa a confiar nas pessoas, começa a confiar nos processos, começa a confiar nas provisões de Deus e começa a se esquecer do próprio Deus que te deu aquilo. Foi necessário quase 1000 anos depois, Deus levantar um homem, um rei, Ezequias, para destruir essa serpente. Quando Deus levantou Ezequias, lá em 2 Reis 18, 3, vai dizer que Ezequias destruiu a serpente. E ele diz assim, versículo 4, ele despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque os israelitas lhe queimavam incenso até aquele dia, quase 1000 anos depois. Se tornou cultural queimar incenso à serpente de bronze. Não tinha mais serpente venenosa, não tinha mais perigo de morte, mas tinha um ídolo. Ezequias olha para aquilo e ele fala assim, aí vai estar escrito assim, e Ezequias deu-lhe o nome de Neustã. Sabe o que significa Neustã? Pedaço de cobre, pedaço de bronze. Ele olha para o povo, destrói e fala assim, presta atenção, povo, isso é um pedaço de bronze. Vocês estão queimando incenso a um objeto inútil, que não contém poder inerente, que não tem poder para salvar nem para curar. Onde é que vocês se esqueceram que é Deus quem cura, que é Deus quem salva, que é Deus quem provê, que é Deus que protege, e começaram a colocar a confiança de vocês em coisas inúteis, como um pedaço de bronze? Ui! Quase 1000 anos depois. Mas a gente também não está longe disso, gente. Se a gente estivesse muito longe disso, talvez Jesus não tivesse dito no Sermão do Monte, não sirvam 2 senhores. Ninguém pode agradar os dois. Ou você vai agradar um e ignorar o outro, ou você vai amar o outro e ignorar um. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon.
Tipo, ele estava falando com o povo de Deus, ele estava falando com Israel. Ele estava falando para eles que era necessário que eles servissem somente a Deus e não a provisão que Deus dava. Tipo, no contexto, é dinheiro. E ele estava falando para eles, por acaso faz sentido para vocês que vocês estejam queimando incenso a uma nota de R$100? Não foi Deus que deu a nota de R$100 para vocês? Por que vocês não estão adorando a Deus ao invés do dinheiro? Que sentido é isso? Mas quando a necessidade bate, você pergunta para Deus se você pode fazer algo? Você pergunta para Deus se tem como Ele prover para algo? Muitos de nós, na verdade, a gente só olha a nossa conta bancária e a gente pensa, não, eu não posso, porque minha conta bancária não me deixa. Não, eu não posso ajudar porque minha conta bancária não deixa. Não, eu não posso ir para as missões porque minha conta bancária não deixa. Não, eu não posso ajudar os pobres porque minha conta bancária não deixa. Não, eu não posso abençoar porque minha conta bancária não deixa. Vocês estão entendendo? A gente faz a mesma coisa. Nós estamos confiando que Deus não é suficiente para dar quantas vezes necessário para nos levar a cumprir o que Ele deseja das nossas vidas. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. É loucura isso. Jesus se fazendo envenenado para tirar o veneno do mundo. Como uma serpente. Uma serpente tirar o veneno de outra serpente. Jesus se fez maldito para que os nossos pecados fossem colocados nele. Ele é aquele que remove os nossos pecados. Ele é aquele que remove os nossos medos, que remove as nossas angústias. É somente por meio dele, pela fé. Você nunca poderia sair do mundo cheio com os seus problemas, chegar diante de Jesus e mostrar para ele o seu histórico de quantas vezes você disse não para o seu pecado, e você mostrar para ele, viu Jesus, eu posso acessar a Deus. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas eu cumpri a lei, não é pela lei, é por mim. Mas eu pedi a Maria, mas não é por Maria, é por mim. Mas eu fui à igreja e dei o dízimo, não é pelo dízimo, é por mim. Não, mas eu me vesti, eu carreguei a Bíblia embaixo do braço, não é por isso, é pela fé em mim, somente. A salvação é pela fé, fé somente. Na prática, o que nós precisamos entender dessa história? Que a humanidade toda está envenenada pelo pecado. E é o que Nicodemos parecia não compreender quando Jesus disse para ele que precisava nascer de novo. Não tenta melhorar essa vida. Não tenta melhorar a sua história. A sua história está condenada. Você precisa morrer em Cristo. O mundo precisa estar morto para você. Estar em Jesus é viver uma vida nova. Novidade de vida. Segundo, estamos necessitados de salvação. Se você acredita que você é uma boa pessoa, mas você não vive em fé em Jesus, você vai ser uma boa pessoa condenada. Você vai ser uma ótima pessoa morta. Uma ótima pessoa longe de Deus. Você pode ser uma ótima pessoa sem crer em Jesus, você não tem acesso a Deus. Nossa, mas aquela pessoa é tão maravilhosa, só falta Jesus na vida dela. O que tem de maravilhoso? Se falta Jesus, ela vai ser destruída com todo o fogo que vai destruir tudo que não tem Jesus. Terceiro, não há antídoto ou cura fora de Deus. É Deus quem provê o antídoto. É Deus quem provê a salvação. É Deus que provê o caminho. Desde o princípio, foi Ele quem prometeu. Foi Ele quem trabalhou. Foi Ele quem cumpriu. É Ele quem terá o fruto do que Ele fez. O antídoto da salvação não é outro além de crer em Jesus. Quarto, Jesus é o único caminho para a salvação do veneno do pecado. Se você está tentando vencer o seu pecado, seja ele qual for,
com as suas próprias forças, suas próprias habilidades. Esqueça. Esqueça. É necessário que Jesus te dê graça. É necessário que você recoste ao peito de Jesus e confie nele. Esquece que você vai criar métodos práticos para vencer o seu pecado, somente por meios práticos. Tenho certeza que Nicodemos tinha muitos meios práticos para ser chamado de justo, e nenhum deles foi capaz de trazer a salvação para ele. E por último, nós precisamos olhar para Jesus e crer que Ele é o Filho de Deus que remove o pecado do mundo. Se nós não fizermos isso, nós não seremos salvos. Por isso a promessa é de que todo aquele que clamar pelo nome de Jesus será salvo. Todo aquele que olhar para Jesus, como o povo no deserto olhou para aquela serpente e foi curada, todo aquele que olhar para Jesus será salvo. Todo aquele. Nós cremos muitas vezes nisso para nós, mas será que nós compreendemos a extensão do que Jesus está dizendo? Será que nós conseguimos entender as maneiras que Deus está fazendo isso? Nós não conseguimos entender. Nós ainda não conseguimos entender como a grande colheita no fim dos tempos acontecerá. Ou melhor ainda, como o clamor pelo nome de Jesus vai acontecer em grande escala. Um clamor vai acontecer. E adivinhe quem vai trazer as serpentes para que esse clamor aconteça? Adivinhe quem vai trazer o contexto para que os corações comecem a clamar pelo nome de Jesus? O próprio Senhor fará isso. Nessa manhã, nós podemos responder a essa mensagem de duas maneiras. Se você veio para esse lugar e você talvez tenha dúvidas a respeito da sua fé, da sua vida, da maneira com que você se posiciona diante de Deus, se você foi aceito ou não diante de Deus, eu gosto de fazer esse teste. É um teste bíblico, é um teste legal para se fazer. Vocês estão ouvindo? O pessoal está prestando atenção? É um teste legal. Você clama pelo nome de Jesus e você confessa Jesus como Filho de Deus e seu Salvador. Se você conseguir fazer isso de maneira sincera e genuína, agradeça a Deus, porque Ele te atraiu para Ele. Se você não conseguir, você precisa responder de uma outra maneira. Você precisa clamar por misericórdia. Você precisa suplicar para que Ele quebrante o seu coração e te dê fé para crer. Até mesmo dizer isso para aqueles que são mais antigos na fé, possa estar te fazendo brotar pensamentos complexos e como se você fosse bom demais para fazer algo tão simples, maduro demais para saber fazer algo tão simples, você sabe demais para fazer algo tão simples. É exatamente esse tipo de atitude que nos coloca em perigo no processo da jornada. A fé, ela é simples. O caminho da salvação, ele é simples. Se você não conseguir permanecer na simplicidade do Evangelho, você talvez vai achar também o pão de Deus miserável. Você também vai se virar, se voltar e pensar, os meus processos são melhores para isso. Então vamos ficar de pé, vamos responder a mensagem, clamando ao Senhor Jesus como nosso Salvador, declarando isso: Senhor, hoje eu olho para Ti e eu declaro, a minha salvação vem de Ti, a cura para as minhas feridas vem de Ti, a provisão para minha família vem de Ti. Jesus, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Messias que esperávamos, Tu és aquele que remove o pecado do mundo, Tu és aquele que me salva. Declare com as suas próprias palavras. Talvez você não consiga, isso é um problema. Tenha medo se você não conseguir fazer isso. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Porque muitas vezes nós
damos mais importância às suas mãos, à provisão, do que o nosso provedor. Perdoa-nos, Deus, porque por queremos apressar as coisas. Perdoa-nos, Deus, quando nós queremos acelerar o processo, ou quando nós queremos mudar a jornada, como se o Senhor não soubesse para onde está nos liderando. Perdoa-nos, Deus, porque muitas vezes não confiamos naqueles que o Senhor coloca para nos ajudar. Perdoa-nos, Deus, porque muitas vezes nós estamos focados nos nossos próprios gostos, nos nossos próprios sonhos, ou nos nossos próprios méritos, para nos levar aonde devemos ir. Perdoa-nos, Pai. Jesus, nós olhamos para Ti. Nós olhamos para Ti como fonte única de salvação. Olhamos para Ti, Jesus, como o Cordeiro Santo de Deus, que remove o nosso pecado. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Cordeiro Santo. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és a rocha que traz água. Jesus, sem Ti estamos mortos. Sem Ti estamos condenados. Sem Ti estamos longe de Deus. Sem Ti estamos fora. Mortos, apagados, condenados, escravos. Ainda estamos no Egito sem a Tua libertação. Perdoa-nos hoje, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa a nossa falta de fé. Perdoa-nos, Senhor, por fazer complexo aquilo que é simples. Queremos crer em Ti. Nessa manhã eu peço, Deus, dai-nos fé para crer. Dai-nos fé para dizer sim amanhã, depois de amanhã, e até o dia que sejamos transformados à mesma imagem de Cristo. Dai-nos fé nessa manhã.